Meus queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Sérgio Castro, estou aqui novamente com o nosso devocional Jesus Vive. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Certamente você já ouviu essa palavra, é muito comum hoje em dia, o arrependimento. Você com certeza estará ao longo desse vídeo entendendo melhor acerca do arrependimento. Nós estaremos aqui trazendo aí 4 pontos importantes para que você possa entender o arrependimento, amém? Mas antes eu quero ler a palavra de Deus, Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu quero ler um texto da palavra de Deus, de Lucas, capítulo 5, versos 31 e 32, que é um diálogo onde Jesus ele vai comer com pecadores, na casa de Mateus. Naquele momento ele vai ser repreendido, pelo sacerdote que estava lá, uma multidão de publicanos que estavam com ele à mesa. E aí alguns escribas e fariseus vão murmurar e vão realmente confrontar Jesus sobre a questão por que ele está comendo junto com os publicanos e pecadores. Aí Jesus vai responder o verso 31 e 32. Preste bem atenção, que eu tenho certeza que esta palavra hoje, ela vai trazer uma grande revelação para você e para a sua vida, para que você entenda a importância do arrependimento, para que nós tenhamos uma vida realmente sincera e fiel ao Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 5, verso 31 e 32. E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Então, essa palavra, nós vamos estar aqui vendo aqui 4 pontos muito importantes, dentro realmente desse processo do arrependimento. O arrependimento é algo que nos aproxima de Deus, nos aproxima do próximo. Toda vez que nós temos esse sentimento, esse desejo, isso é através do poder do Espírito Santo, que faz em nós o desejo de nos arrependermos quando nós fazemos alguma coisa errada. Você está me entendendo? Então Deus ele está nos levando novamente ao entendimento e à valorização dos fundamentos do Evangelho. Muitas vezes nós ficamos preocupados e nos envolvemos em grandes tarefas no reino e nos esquecemos de nos aprimorar nos fundamentos básicos da fé. E um desses fundamentos essenciais do cristianismo, é o arrependimento. O primeiro ponto que eu quero falar com você hoje é que Deus, ele exige de nós um genuíno e verdadeiro arrependimento. Nós precisamos receber o arrependimento como uma ordem de Deus, preste bem atenção. Não é simplesmente uma exigência, assim, doutrina da igreja, é da igreja, é a igreja que exige que haja o arrependimento de quem realmente estiver professando a mesma fé, Atos capítulo 17, verso 30, tem um texto muito importante, preste bem atenção. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Amém? Então, o cerne hoje do processo de salvação na vida de uma pessoa, para que ela possa ser ligada a Deus, é o arrependimento. Porque o arrependimento, ele nos conceitua, que nos mostra também que é quando nós estamos praticando algo errado, Aquilo vem de encontro justamente aos mandamentos de Deus, a sua palavra, e gera em nós justamente um profundo sentimento que nós estamos fazendo coisa errada. Então é necessário nós arrependermos. A pregação do Evangelho, a partir de João Batista, sempre foi acerca do arrependimento. João Batista, quando ele veio abrir caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo, e começar realmente seu ministério, ele já pregava sobre arrependimento. Lá em Mateus capítulo 3, verso 2 e 8, ele vai trazer tem um texto muito importante. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Deem frutos que mostrem arrependimento. Também esse texto é muito claro que o arrependimento ele vem em seguida com mudança, com transformação. E qual é a maior evidência? São os frutos, Aqueles frutos que estão lá em Gálatas capítulo 5, 22, Bondade, o amor, a mansidão, Então tudo isso são frutos de mudanças, Se eu era ruim, agora eu sou bom. Se eu não era, eu era uma pessoa que roubava, não roubo mais. Então são evidências de uma transformação a partir justamente de um arrependimento, de uma vida que estava longe de Deus. Amém? Jesus também, ele iniciou seu ministério falando sobre o arrependimento, E o ministério todinho dele, durante os 3 anos e meio, Jesus vai falar sobre arrependimento. Ele foi para a Galiléia pregando em todas as boas novas de Deus, dizendo, lá em Marcos capítulo 1, 15, olha só o que ele vai dizer: cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho, nas boas novas. Jesus também ele encerrou o ministério falando sobre arrependimento. Olha que é interessante isso aí, Lá no texto de Lucas capítulo 24, verso 45 e 46, ele vai dizer assim, então lhes abriu o entendimento,
para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Você entende, né? Como é importante, né? Porque Deus exige de nós o arrependimento. O arrependimento é um sentimento muito mais profundo que simplesmente uma tristeza, né? O arrependimento vem seguido de uma mudança, de uma transformação na nossa vida. Isso vai exigir de nós um esforço, né? Obediência, sacrifício para que nós possamos deixar aquilo que nos incomodava e aquilo que nos afastava de Deus, que nos afastava das pessoas que nós amamos. O segundo ponto do arrependimento que eu quero que você entenda é o que é o verdadeiro arrependimento. Olha só, nós temos algumas definições, mas nós vamos pegar aqui como exemplo 2 pontos, né, do Antigo Testamento. Que era no hebraico, a palavra ela tem um sentido de girar ou retornar, né? Sair do pecado e voltar-se para Deus. Você dá uma volta praticamente, né? Para poder realmente deixar aquilo e voltar a fazer o que é certo, né? No Novo Testamento, né? O entendimento através do grego era uma metanoia, né? O que é a metanoia? É uma mudança de mente, né? Traz o sentido de transformação, né? Você vai entender isso quando você lê o texto de Romanos capítulo 12, verso 2, né? Que Paulo vai dizer aos romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder e a renovação do vosso entendimento, amém? Então nós precisamos entender que o arrependimento é uma mudança de posição, amém? Não é simplesmente uma tristeza ou um remorso, né? Não são esses sentimentos que passam pelo sentido emocional. Eles nos ajudam realmente a mostrar que nós estamos no caminho certo. Mas nós precisamos muito mais do que isso para que realmente nós venhamos sentir o verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é simplesmente uma convicção de pecado, né? Entenda isso. Não basta você reconhecer e admitir o seu erro, né? Porque nós temos, olha, Judas, ele se arrependeu do que fez, mas se entregou ao suicídio. Mesmo se arrependendo, ele poderia ter mudado. Mas a história é muito clara na Bíblia que ele vai realmente se impor condições diferentes, né? O arrependimento, ele vem com uma continuidade daquilo que eu errei e eu quero recuperar realmente aquilo. Então, certamente Judas, quando pecou, ele não voltou para pedir perdão, né? Não voltou realmente para se reconciliar. Arrependimento, ele é a mudança de opinião quanto à natureza do pecado. A natureza não é simplesmente eu olhar o pecado de uma forma superficial, e sim a origem do pecado. É quando eu mudo a minha opinião em relação à origem do pecado. Arrependimento também não se caracteriza apenas pela mudança de comportamento ou pelo sentimento de tristeza, pelo ato cometido. Tudo isso envolve também o arrependimento, mas não é somente isso, é muito mais profundo o arrependimento. Ou seja, muitas pessoas hoje, a gente vê, têm se convertido a Jesus e à fé evangélica, atendendo a uma filosofia de vida ou também até uma proposta de vida melhor, né? Mas não passa simplesmente do sentido emocional e um remorso, né? Hoje você vê muitas pessoas dentro da igreja que de fato ainda não se arrependeram, não tiveram uma conversão genuína. Por isso que em alguns momentos nós vemos pessoas saindo e voltando da igreja, né? Indo para o mundo e voltando para a igreja, porque não tiveram realmente uma conversão genuína, uma conversão sincera, um quebrantamento pelo poder do Espírito Santo que vai nos convencer e vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é uma conversão genuína e vai trazer um verdadeiro arrependimento que Jesus espera de nós. Amém? Você está entendendo? Olha como é importante nós sabermos acerca da origem, né, do conceito de arrependimento. Que hoje realmente é um conceito de arrependimento mundano, né? O mundo hoje ele tem praticamente usado, né, esta palavra arrependimento de uma forma totalmente diferente. Mas o arrependimento que Deus prega e nos ensina na Bíblia é totalmente diferente do que o mundo está falando hoje, né? O arrependimento que Jesus ele fala é uma conscientização, preste bem atenção, é uma conscientização muito clara de quem, primeiro, de quem eu sou, de quem Deus é e do que o pecado me afeta. Você consegue compreender? O arrependimento ele vem com essa harmonia, né? Primeira coisa, eu tenho que ter uma conscientização muito clara realmente de quem eu sou. Reconhecer que eu sou um pecador e de quem Deus representa para mim e do que o pecado me afeta, qual é a origem realmente do pecado. Quando eu sei isso, certamente eu estou no caminho certo para um verdadeiro, genuíno arrependimento. Jesus disse lá em Lucas, preste bem atenção, Lucas capítulo 14, 33, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Uma condição que Jesus dizia era abrir mão do pecado, né? Quando ele chamava os seus discípulos, ele chamava também eles ao seu arrependimento. Então o discípulo deveria deixar
o pecado de lado e seguir com Jesus, porque seguir com Jesus é obedecer a sua palavra, obedecer os seus estatutos, amém? Será que você está entendendo? E o terceiro ponto, né, sobre arrependimento, que eu quero falar com você, é que o arrependimento ele envolve o quê? Ele envolve 4 pontos muito importantes na nossa vida. Primeiro, né, é o sentimento de tristeza, que é uma insatisfação, né? Nós temos uma insatisfação sobre aquilo que nós estamos fazendo e nós sabemos que está errado, né? É uma sensação que nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Será que você já teve essa sensação? Talvez hoje você está ouvindo este vídeo, está vendo neste momento, pode estar pensando, eu já senti isso, né? E o que eu devo fazer, né? O texto de 2 Coríntios 7:10, ele nos mostra que a tristeza também é um dos indicadores, né, que nós estamos sentindo já o arrependimento. Preste bem atenção, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O que Paulo está falando? Paulo está dividindo essa tristeza emocional, mas uma tristeza também espiritual, né, que está movida pelo Espírito. Uma tristeza do mundo, ela produz morte, porque a pessoa ela não quer realmente se arrepender e realmente entregar a sua vida a Jesus. Já um arrependimento, uma tristeza que leva ao arrependimento, ela vai direto realmente aceitar Jesus para que ele possa mudar a sua vida, amém? Uma outra coisa também que o arrependimento envolve é a fé, né? Você crê no perdão, no amor e principalmente nas promessas de Deus. Se você crê nisso, com certeza isso é um passo muito grande, né, para você entender o arrependimento. O arrependimento também ele envolve em nós uma repugnância, preste bem atenção, repugnância pelo pecado. Não apenas evitar, mas aborrecer o pecado. Isso traz um desejo de mudar de vida, de sair da condição em que se encontra, né? Hebreus capítulo 1, verso 9, diz assim, amar a justiça e odiar o pecado. Quando nós temos essa repugnância pelo pecado, quando nós se afastamos do pecado, certamente nós queremos uma oportunidade de vida com Deus. E aí justamente está gerando em nós esse arrependimento genuíno que Jesus espera, amém? Mas é uma repugnância, né? Nós não queremos mais saber, nós sabemos que está fazendo mal e não está agradando a nós. E por conta disso nós temos machucado as pessoas que nós amamos e principalmente a Deus. Eu não sei como é que você está hoje neste momento, mas eu tenho certeza que essa palavra, através justamente do arrependimento, vai fazer você realmente ter uma reflexão. Quantas pessoas hoje elas estão sofrendo porque não se arrependem das suas más escolhas, das suas decisões, né? Das suas más companhias, dos caminhos que ela tem traçado, da trajetória de vida que ela tem decidido, e hoje acha que não tem solução, mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, né? A solução, o arrependimento é o início de uma aproximação da sua vida com Jesus Cristo, né? Se você estiver nessas condições, com certeza você está no caminho certo. Você está sentindo justamente a presença de Deus pelo fato de você sentir um arrependimento genuíno. Um outro ponto importante que o arrependimento envolve é o desejo de agir nessa nova disposição de vida. Isso é muito importante, pois o arrependimento não nos deixa prostrado, mas nos leva a uma ação imediata. Toda pessoa que se arrepende, ela toma uma posição, ela toma uma atitude, amém? Zaqueu, quando ele soube que Jesus ia entrando em Jericó, ele tratou de buscar, ele deixou tudo. Ele tinha um homem que tinha status, um homem rico, um homem que era chefe, tinha uma posição social. Zaqueu era rico, porém, quando ele soube que Jesus ia entrar em Jericó, ele tratou de deixar tudo, ele abandonou tudo, porque ele queria salvação na sua vida, ele queria realmente salvação na sua casa. E quando ele tem um encontro com Jesus, verdadeiramente ele vai se arrepender, ele vai dizer que ele roubava, e ele queria devolver tudo aquilo 4 vezes mais, e Jesus vai dizer para ele, hoje mesmo chegou salvação na tua casa. Então, começa primeiro com arrependimento. Ele se arrependeu, ele tinha uma oportunidade, Zaqueu. Então ele não perdeu a oportunidade. Quando ele viu Jesus, ele foi lá porque ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus e poder falar que ele estava arrependido das suas decisões, daquilo que ele estava fazendo. E quando ele se arrependeu, Jesus trouxe salvação na sua vida e na sua casa. Você entende isso? Quanto é importante o arrependimento? Tudo começa com arrependimento. Porque quando você está arrependido é porque você já teve a consciência antes que você está fazendo algo errado, você se arrependeu do que estava fazendo. E o quarto ponto que eu quero falar com você sobre arrependimento é o que pode trazer então o verdadeiro arrependimento. Talvez você ouviu esse momento aí, esses 3 pontos que nós falamos sobre que o arrependimento envolve, que Deus exige de nós um arrependimento, né? E o que é o verdadeiro arrependimento, mas você precisa saber o que pode trazer o verdadeiro arrependimento. Talvez você esteja perguntando porque você está passando por isso nesse momento.
Eu não sei como esse vídeo, com essas palavras, vai chegar na sua vida, mas eu tenho certeza que Deus está falando com você. Preste bem atenção, o que pode trazer o verdadeiro arrependimento? O primeiro, algo muito importante, né, que nós sempre estamos falando, é o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é luz para que possamos enxergar o pecado na dimensão que ele é. É muito importante, quando você conhece a palavra de Deus, você tem contato com a Bíblia, você lê a palavra de Deus, você vai ter uma revelação clara, através do poder do Espírito Santo, do quem é Deus e o que realmente Deus condena, o que Deus fala, e principalmente sobre o pecado, você vai ter essa consciência. Oséias capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Hebreus também, 4, 12, 13, ele fala algo muito importante, que a palavra de Deus, ela tem o poder de julgar os pensamentos e as intenções do coração. Você vê como é importante você conhecer a palavra de Deus? João 8,32 vai falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No momento que eu conheço a palavra, eu vou realmente reconhecer, né, que eu sou um pecador, eu vou saber do pecado, eu vou conhecer Satanás, eu vou conhecer Deus, e vou saber realmente que a minha prática realmente é contrária à vontade de Deus. Amém? O que pode trazer o verdadeiro arrependimento? Também o conhecimento da bondade de Deus, o amor de Deus, né, uma revelação que a palavra de Deus nos traz e nos leva ao arrependimento. Quando eu conheço o amor, né, de Deus, quando eu conheço a bondade, né, é o conhecimento de Deus, com certeza você vai ver o quanto Deus ele nos ama, porque a maior prova do amor está em João 3,16, pois ele enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, quando Jesus veio na terra, ele veio para se cumprir um propósito, para salvar a sua vida e salvar a minha vida. Por isso que nós estamos aqui hoje. Então, há uma oportunidade. Quando você se arrepende, há uma oportunidade de você receber Jesus Cristo, seu sacrifício, e ser derramado o seu sangue, ser justificado os seus pecados. Não perca tempo, não perca essa oportunidade. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, fala algo muito importante para o nosso coração nesta noite. Preste bem atenção. Um amor que nos constrange, o amor de Deus, ele nos constrange a ponto de nós olharmos o quanto ele se sacrificou por cada um de nós, o quanto ele valorizou a minha e a sua vida. Romanos capítulo 12, verso 4, também fala algo muito importante acerca do amor de Deus. Será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Aqui Deus falando conosco, né, através da palavra, sobre a bondade de Deus, né, que nos leva a cada dia a compreender o arrependimento. Então, quando nós olhamos para o Senhor e vemos o amor que Ele tem pela vida, né, pelo ser humano, nós observamos que nós devemos ser gratos, e é o momento realmente de nós chegarmos a um verdadeiro e genuíno arrependimento. O arrependimento ele vem quando eu comparo algo muito importante, quando eu comparo a minha conduta com a conduta do Pai, através do poder da palavra. Quando eu conheço Deus, através da sua palavra, pela revelação do Espírito Santo, eu vou ver realmente como Deus é e como eu sou, quem realmente eu sou. Amém? Quando eu comparo quem eu sou e quem meu Pai gostaria que eu fosse, né? Olha como é importante, né, a gente fazer essa relação. Deus só quer o bem, e o maior bem que Ele quer foi quando Ele enviou o Filho para morrer por cada um de nós. Ele nos ama, e Ele quer que nós chegamos ao completo entendimento de Jesus. Através de quê? Do arrependimento, quando eu me arrependo do pecado e a minha vida passa realmente a ter valor para Jesus, né? Você lembra aí do testemunho do filho pródigo, né? Ele caiu em si quando ele se lembrou do pai dele. Lembra? Quando ele caiu em si, ele se lembrou do pai dele. Quando ele lembrou do pai, ele caiu em si da condição que ele estava, né? Abandonou seu pai, né? E depois que ele estava no mundo, no pecado, ele reconheceu, poxa, tomou a decisão certa, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, né? Quando ele reconheceu, ele lembrou do pai dele, o que ele tinha, né? O pai dele cuidava, o amava, ele se lembrou e ele voltou realmente para o seu pai arrependido, né? E naquele momento ali ele foi recebido ali pelo seu pai. Deus, ele está sempre, lembre-se, ele está sempre esperando pelo arrependimento do pecador. A alegria no céu quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados, né? E eu quero encerrar aqui deixando uma outra semente no seu coração, 2 Timóteo 2,25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Você entendeu? Isso que eu estou fazendo, eu estou cumprindo essa palavra aqui de 2 Timóteo, né? Que Deus abençoe a sua vida, né? Que você possa a cada dia reconhecer que você é um pecador e se arrepender das suas decisões erradas, de você desonrar a Deus,
de você realmente não receber Jesus. Esse é um momento, é uma grande oportunidade de você realmente voltar a sua vida a Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Busque realmente Jesus. Busque uma igreja para que você possa lá proclamar o Evangelho e dar testemunho da sua vida. Eu sou o pastor Sérgio Castro, estou aqui representando a IDPBI de Extensão Benhu. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que esse devocional, que esta palavra, ela possa trazer uma grande reflexão para você e para toda a sua família. Se inscreva-se no canal, né? Quando você receber esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe também esse vídeo e acione lá o sino de notificações para que você possa receber aí os nossos vídeos assim que nós estivermos postando. Amém? Que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus Cristo.